Em pouco mais de 24 horas, o Flamengo estará disputando a final do Mundial de Clubes. É um evento que até muito pouco tempo não, mas até 2019 a gente via como algo completamente longe, distante, remoto e quase inalcançável, vai acontecer mais uma vez, né? A gente esteve próximo disso, de conquistar, de ser campeão em 2019, em 2022, 23 já no caso, ficamos pelo caminho com uma campanha bem ridícula, né? Perdendo pro Al Hilal, antes de ser o poderoso Al Hilal. É, E agora voltamos, né? Tivemos também o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, onde tivemos um enfrentamento importante com clubes europeus. E eu vou falar nesse vídeo o que eu acho que vai acontecer, é um pré-jogo, basicamente, né? É como eu acho que os times vão jogar e tudo mais. Antes de eu começar, já peço que você dê o like, se inscreva, ative o sininho e tudo mais. Todo dia estamos aqui falando de Mengão na hora do almoço. Todo dia tem vídeo novo. Beleza? Vamos nessa. Bem, eu vou começar apresentando para vocês um cenário geral, né? Do como eu vejo o Flamengo chegando para essa final. É importante ressaltar que, assim, eu acho que pelo fator do Super Mundial no meio do ano e principalmente é, pelo peso que teve essa temporada, de ganhar os dois títulos, de ser campeão em cima do Palmeiras nos dois, ter essa vontade de ser campeão, principalmente também por causa do Andrés Pereira e tudo mais, eu acho que havia tanta tensão voltada para a Libertadores, um foco tão grande para a Libertadores e também para o Brasileiro, que o Mundial não foi algo tão comentado. Eu acho que em 19 e até em 22 a gente falava mais de, cara, vamos ganhar a Libertadores para ser campeão mundial. Esse ano eu vi menos disso. Óbvio que agora, né, se incorporou muito, porque é o campeonato que a gente vai disputar. E quando se apresenta uma chance de disputar um campeonato mundial, sempre cria essa expectativa. Mas ao longo do ano eu acho que isso não foi algo que estava tão na cabeça do torcedor. E eu acho que isso é algo positivo, porque é muito importante a gente valorizar a Libertadores como o principal campeonato. Né, o Mundial é um bônus, é algo que, óbvio, que se a gente ganhar, a gente vai ficar muito feliz, a gente quer muito ser campeão, mas eu não acho que seja o prioritário. E nesse ano, a gente tem um Mundial que a gente nunca teve antes, que é um brasileiro chegando no Mundial, pelo menos nos anos recentes, tá? Não vem ninguém falar que, mas em 1900 e bolinha isso acontecia muito, ok. Tô falando na era moderna do futebol. Que é um time brasileiro, né? Chegar no Mundial para jogar essa final com tanto enfrentamento europeu. O Flamengo já jogou duas vezes contra clubes europeus de altíssimo nível. Chelsea e Bayern de Munique. E eu acho que desses dois jogos, o Flamengo consegue tirar muita coisa para esse enfrentamento contra o PSG. Isso porque o Chelsea é o time que enfrentou o PSG na final, time esse que o Flamengo ganhou e muito bem ganhado. Ganhou jogando para cima, ganhou jogando para frente, ganhou, né, com sobra, dá para dizer, 3-1 e assim, cabia mais, a verdade é essa. Jogou melhor do que o PSG do início ao fim do jogo. Time esse, volto a dizer, que veio a ser campeão da Copa do Mundo de Clubes em cima desse PSG que enfrentaremos. E perdeu para o Bayern de Munique em um jogo muito difícil, obviamente, porque é o Bayern de Munique, que talvez hoje seja o principal clube da Europa, nesse momento, né, que estamos gravando esse vídeo. É... Mas também muito condicionado por erros individuais, muito no início do jogo. Então eu acho que isso já é algo que pode ajudar o Flamengo. Tem alguns fatores que eu vi algumas pessoas falando também, que acho que vale a gente destacar, que parece que a bola desse Mundial é um pouco diferente. A gente viu que realmente a bola parecia estar estranha no pé dos jogadores do Flamengo no primeiro jogo. A gente já vai para esse jogo contra o PSG com dois jogos com uma bola diferente, tal, então já há uma adaptação maior, enquanto o PSG vai fazer o primeiro jogo. Isso vai ter um impacto muito grande? Não sei. Mas é algo que a gente pode destacar aí também. É... E para além disso, e aí o que eu acho que é mais importante, talvez seja o principal trunfo do Flamengo para esse jogo, é Felipe Luiz e mentalidade do time. Eu acho que esse time passou por cada coisa durante esse ano que transformou o time num time muito forte mentalmente. Foi disputa de pênaltis, foi segurar resultado na Argentina, fora de casa, com um jogador a menos.
Foi fazer uma final super tensa, assim, psicologicamente muito difícil também, porque o Flamengo tinha a total responsabilidade de ganhar contra o Palmeiras na final da Libertadores, conseguiu passar pelos pontos corridos. Então eu acho que é um time que chega para essa final com tudo para estar mentalmente pronto, para estar mentalmente calejado, cascudo para disputar esse jogo. E entender que essa é uma partida, né, para ficar na história, e assim, já estão na história do Flamengo, pelo que fizeram nesse ano, mas para ultrapassar o time de 81, porque a verdade é essa. Óbvio que o time de 81, se a gente for falar de qualidade, de importância por ser um time que foi o primeiro, né, a conseguir esses feitos pelo Flamengo, eles nunca serão ultrapassados nesse sentido. Mas quando a gente fala em conquista, o Flamengo pode conseguir Libertadores, Mundial e Brasileiro, coisa que o time de 81 não conseguiu, né? Então, assim, é um jogo realmente para mudar a história do Flamengo. E isso é muito grande e eu imagino que esses jogadores entendam isso. Me parece que eles entenderão. E como eu falei, o Felipe Luiz. Porque a gente já viu o Felipe Luiz conseguindo construir o time para jogar contra o Chelsea. E não jogou contra o Chelsea naquele estilo que poderia ser um espelho pra gente, né? O Botafogo que ganhou do PSG. Não. O Flamengo jogou contra o Chelsea como o Flamengo joga contra o Palmeiras, como o Flamengo joga contra o Cruzeiro, contra qualquer time aqui do Brasil, da América do Sul. O Flamengo jogou contra o Chelsea jogando pra cima, dominando o jogo, mantendo posse de bola, criando oportunidades, fazendo gols. Contra o Bayern de Munique, a gente não tem como ter exatamente a noção, porque o Flamengo é isso, tomou 2 gols com 10 minutos de jogo em falhas individuais, em escanteio, gols que não pode tomar. Agora, não dá pra negar que o Flamengo também jogou contra o Bayern de Munique. O Flamengo vazou 2 vezes, o Neuer, né? Óbvio, tomou 4 gols, enfim. Mas é isso, muito por falhas individuais, por erros que não foram erros do sistema de jogo, do plano de jogo, foram erros que o jogador ele comete e, enfim, faz parte do jogo. Mas eu imagino que isso nesse jogo será um pouco anulado, esses erros individuais. Por quê? Porque, como eu falei, é uma final de um Mundial. Aquele jogo a gente entrou, óbvio, muito confiante, porque é o Flamengo, parará, porque era uma oportunidade, tinha tudo para ser um jogo muito bacana contra o Bayern de Munique, e acho que foi um enfrentamento. Cara, ver um Flamengo e Bayern de Munique é sempre algo maneiro, ver um Flamengo e PSG, um Flamengo e Chelsea, um Flamengo e Liverpool. Agora, a gente sabia que ganhando do Bayern de Munique, se conseguisse fazer o impossível e ganhar do Bayern de Munique, a gente depois enfrentaria o próprio PSG ou o Real Madrid, eu não lembro agora qual era a chave, mas eu lembro que era só pedreira, era só Champions League até o final. Então era muito mais complicado. Dessa vez não. Ganhou esse jogo, meu amigo, é campeão. Campeão do mundo. Então eu acho que isso também entra. Na minha visão, o Flamengo jogará tentando atacar o PSG. Não acredito que o Flamengo vai jogar com a bunda na parede, não acredito que o Flamengo vai jogar como o Botafogo. Eu acho que o Flamengo vai pra cima. Óbvio que vai tomar cuidados defensivos. O Flamengo já é, por padrão, esse time do Flamengo de 2025 já é um time sólido defensivamente. É um time que se preocupa muito em não tomar gol. E isso é importante, isso não é nenhum demérito. Isso não é retranca, isso não é nada disso. Isso é muito importante. E para um jogo como contra o PSG, isso é mais do que importante, isso é fundamental. Outra arma que eu acho que pode ser muito importante pro Flamengo, bola aérea. Já tinha falado disso anteriormente, volto a falar aqui. O Flamengo vem muito bem na bola aérea, né? No último jogo fez 2 gols de bola aérea, ganhou a final da Libertadores com um gol de bola aérea, né? De bola parada. E a bola parada é um momento onde você consegue nivelar times que não são tão próximos. Porque é óbvio, gente, que o Flamengo é muito inferior ao PSG. Se a gente for olhar elenco por elenco, né? Estão até fazendo muito aí, cara a cara, não sei o quê. É óbvio, é natural. O PSG é sustentado por um Estado, que é até o Estado onde vamos jogar, o Catar, né? E eles investem dinheiro basicamente infinito e contratam jogadores que eles quiserem. E aqui não é vitimismo, não é nada não. Meu Deus, coitado da gente, não é isso não. É apenas constatando um fato. Isso quer dizer que o Flamengo não tem como ganhar? Claro que tem. Agora a gente tem que usar nossas armas para igualar esse jogo. E eu acho que a bola aérea, a bola parada aérea é muito importante e pode sim decidir esse jogo. Vou mostrar aqui para vocês as escalações, pelo menos as escalações como eu imagino que cada time vai jogar. E vou falar principalmente na parte do Flamengo, né? Por que eu escalaria o nosso time assim. Primeiro vamos para o PSG, que, assim, eu não sei se vai ser exatamente isso, mas é o que eu vi por aí, né, pela internet. Goleiro Chevalier,
havia uma possibilidade dele não jogar, mas parece que ele vai pra jogo, porque ele tá aí com algum problema de lesão, algo assim. Mesma coisa vale pro Marquinhos. Na lateral direita não tem o Hakimi, então vai o Emery, não sei exatamente como fala, o que talvez seja aí o mapa da mina pro Flamengo, não porque ele seja um jogador ruim ou algo assim, mas porque ele é um jogador improvisado. Então, talvez valha a pena atacar esse lado daqui. O Marquinhos também parece que não estava 100%, então por que não? Pátio, Mendes, que é um jogador, né, incrível, dois jogadores muito bons, o Pátio também é um bom zagueiro, o João Neves e o Fabian Ruiz. Esse meio de campo talvez seja o que há de melhor, né, no time do PSG, mas o ataque também é muito forte, que Kvaratskhelia, Doué, Barcola, são jogadores muita qualidade, muito talentosos. Pelo menos não terá o Dembélé, que também é um jogadoraço, né, foi eleito recentemente melhor do mundo. Mas é claro que é como eu falei, é um time forte? Mas também é um time que dá pra gente ganhar, claro que dá. Tudo bem que fosse qualquer time que eu diria que dá pra gente ganhar, porque eu acredito muito no Flamengo sempre. Mas a gente não vê aqui o Cristiano Ronaldo no auge, o Messi, o Salah, o Mané e o Firmino, né? São jogadores muito bons, mas que eu acredito, por exemplo, que realmente é um time inferior ao Liverpool de 2019. Eu acho que esse PSG, não que seja um time ruim, obviamente, mas é um time que eu acredito que seja inferior, sim, ao PSG de 2019. Desculpa, ao Liverpool de 2019. Vamos à escalação do Flamengo. Eu acredito que iremos com Rossi, Varela, Danilo. E aqui, eu iria no Danilo por dois motivos. Primeiro, a fase, né? Vem aí, é o cara da Libertadores, da final da Libertadores, é o cara que fez gol aí no último jogo, vem jogando muito bem. E além disso, o Léo Ortiz entrou um pouco inseguro no jogo contra o Cruz Azul, natural também, tá voltando de lesão, não é nenhuma crítica ao Léo Ortiz, é apenas a constatação de um fato, que ele passou um tempo parado e tá voltando. Talvez tenha sido até o jogo contra o Cruz Azul uma oportunidade para ele pegar mais ritmo e jogar essa final. Eu não acho que seria ruim o Léo Ortiz jogar essa final de forma alguma, mas eu acho que irá o Danilo também porque no jogo contra o Chelsea, o Felipe optou pelo Danilo ao Léo Ortiz sem nenhum motivo de lesão ou coisa parecida. Foi uma questão estratégica. E pelo que eu lembro, ele falou de que queria ter o Danilo nesse jogo por ser um zagueiro muito rápido e por estar enfrentando um time que tem um ataque muito rápido. E, bem, o PSG também tem um ataque muito rápido. Barcola, Doué, são jogadores que têm essa característica, que têm essa mobilidade. Então, talvez o Danilo seja aqui fundamental. Léo Pereira vem muito bem, não teria nenhum motivo, nenhuma opção de tirá-lo. O Alexandro, melhor lateral do Flamengo, indiscutivelmente. Pulgar e Jorginho, a dupla aqui. Eu até vi algumas pessoas falando, talvez tirar o Pulgar, porque não vem muito bem nos últimos jogos. É verdade, não vem, mas eu ainda apostaria nele, acho um jogador muito bom. Eu acho sim que o Flamengo irá com o Samuel Lino, por dois motivos. Primeiro, a intensidade na marcação. O Samuel Lino marca muito mais que o Cebolinha, é indiscutível. O Cebolinha vive uma fase melhor? Ok. Mas eu ainda acho o Samuel Lino um jogador com mais ferramentas, um jogador mais virtuoso e mais acostumado com enfrentamento, com times europeus. Eu iria, sim, de Samuel Lino. Arrascaeta, não tem muito o que discutir. Carrascal, assim, eu acho que ele tem que jogar porque ele é muito... É o jogador que tem a condição de fazer o diferente. Tipo o Arrascaeta, pior do que o Arrascaeta, obviamente, mas mesma característica, assim, de conseguir criar uma jogada diferente. Mas eu não ficaria tão surpreso se a gente não visse o Carrascal e visse um Plata da vida, para ter esse enfrentamento mais físico, para aguentar a intensidade do jogo contra um time europeu. Lá na frente, Bruno Henrique, porque parece, e aí eu não tô dizendo algo que eu vi isso, porque eu realmente não acompanho o futebol europeu, os jogos do PSG, mas pelo que eu entendi do que a galera fala e tudo mais, o PSG é um time que pressiona muito, né? E além disso, é um time que pode sofrer com bolas lançadas. E aí o Bruno Henrique é a melhor opção, né? Talvez poderia ser o Plata, mas eu não gosto do Plata jogando de falso 9. Então o Bruno Henrique não fazendo uma função, um papel de pivô, mas sim fazendo um papel de receber esse passe na profundidade, pode ser uma arma muito importante. O Pedro pode entrar no segundo tempo, algo assim, até porque não deve ter condição de jogar os 90 minutos. Pode sim também ser uma arma importante, mas eu acredito que pro time inicial será algo mais próximo desse time que eu tô mostrando aqui.